abençoe a todos. Essa é a nossa terceira aula, nosso terceiro encontro, com o tema A Palavra de Deus, um instrumento para salvar o homem. E nós gostaríamos de trazer nesta abordagem de hoje um exemplo daquilo que nós buscamos transmitir com tanta veemência, com tanta firmeza, para que o homem, esta geração, ela não perca a oportunidade que Deus tem nos dado de termos a sua palavra e vivermos a sua palavra. Observe o que aconteceu no Éden. O que ocasionou a queda do homem? Observe que Deus deixa tudo sempre muito claro. Deus deixou a sua palavra e deixou clareza na sua palavra para que o homem tenha acesso a essa palavra e o homem desfrute daquilo que são as instruções de Deus para que ele tenha uma vida sossegada. Vejam só, quando nós observamos o propósito do inimigo, da serpente, que no livro de Apocalipse é chamada de dragão, o diabo, Satanás, quando nós observamos essa investida dele no Éden, no início ali da vida do homem, nós vamos ver também que no início do ministério do Senhor Jesus, um pouco antes dele iniciar efetivamente o seu ministério, a Bíblia fala que também o inimigo foi até lá. E vejam o que aconteceu e por que a Bíblia fala que Jesus foi levado, conduzido pelo Espírito para ser tentado pelo inimigo. Por quê? Nós vamos entender um pouco melhor. Mas se nós pegarmos esses dois paralelos, nós vamos ver o seguinte, que o homem, no Éden ele tinha o conforto, no Éden ele tinha a possibilidade de desfrutar de tudo aquilo que Deus havia colocado à sua disposição. De toda a árvore do jardim você pode comer. Então, de manhã, de tarde, à noite, o homem tinha liberdade. Ele tinha visitação do próprio Senhor, que a Bíblia diz, na viração do dia, ele se apresentava para falar com o homem. Então, o homem tinha um ambiente extremamente favorável e ele só precisava obedecer à palavra de Deus. E a Bíblia diz que a serpente, ela vem e ela vem com objetivos. E o primeiro objetivo é gerar dúvida. E quando nós fizemos esse paralelo no capítulo 4 de Mateus, junto com esses primeiros capítulos de Gênesis, nós vamos entender isso. Então vejam só, o que o homem não fez no Éden, Jesus fez no deserto. Então o que o homem não fez no Éden, Jesus fez no deserto. Só que qual era o ambiente que o homem tinha no Éden? E qual era o ambiente que Jesus tinha no deserto? Então a Bíblia diz que ele jejuou por 40 dias e 40 noites. Então observem que o ambiente era totalmente desfavorável. Então, deserto. Então ele tinha que enfrentar o calor do dia, o frio da noite.
Então ele mesmo diz que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então nós vamos deixar até para que você reflita um pouco mais nesses 40 dias de Jesus no deserto. 40 dias no deserto. E aquele momento do homem no Éden, em que ele perde aquilo que Deus entregou para ele. Então Deus, quando o coloca no Éden, ele deixa aquela orientação. O Senhor espera sempre, quando ele fala conosco, ele espera de nós a obediência. A Bíblia fala que há alegria no céu por um pecador que se arrepende. Então imagine o que acontece no céu quando esse pecador anda segundo a palavra, anda na luz, anda no caminho, anda segundo a palavra de Deus. A festa continua. Então, essa mesma alegria, ela continua na eternidade. Então, a expectativa da eternidade é que nós que fomos alcançados e aqueles que ainda serão alcançados, e pode ser que você ouvindo esse vídeo, vendo esse vídeo, pode ser que você abra o seu coração e também Deus alcance a sua vida e você passe a ter uma caminhada com Ele. Então, mas veja que quando nós somos alcançados, quando nós nos arrependemos, esse primeiro ato nosso de arrependimento, nós geramos uma festa no céu, uma alegria no céu, a alegria no céu por um pecador que se arrepende. Então esse pecador que se arrependeu e agora quer ter uma nova forma de vida, ele vem para a palavra de Deus e começa a andar segundo a palavra de Deus, essa festa vai continuar. Mas vamos voltar. Então vejam só, no Éden, o Gan Eden, né, que é o jardim no Éden, então ali o ambiente era totalmente favorável para o homem. Mas vejam que a serpente ali, ela vem e a primeira expressão dela é a seguinte. Mas vamos ver primeiro o que Deus falou e deixou como determinação. Então, Gênesis 2 diz assim: e o Senhor Deus fez brotar da terra, 2:9, fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore no meio do jardim, e a árvore no meio do jardim, a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Deus deu nome para duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, em Gênesis 2, do 16 ao 17, Deus disse assim: e ordenou o Senhor Deus ao homem, é uma ordem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás. Então ele podia desfrutar de tudo, livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus deixou muito claro aqui. Essa é uma passagem bíblica que muitos, mesmo sem ter uma vida cotidiana com a palavra, conhecem, né? Conhecem essa passagem bíblica. Agora vejam o que aconteceu em Gênesis 3, verso 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Então vejam, Deus não disse isso, mas ela vem com um propósito de confundir o homem, de gerar uma confusão na sua mente. Então ela muda o sentido da palavra de Deus, é uma tentativa de mudar. Só que a mulher disse o seguinte: e disse a mulher à serpente: do fruto das árvores dos jardins comereis,
Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem neles tocareis para que não morrais. Aí a serpente vem e diz assim, certamente não morrerás. Então, um juízo que Deus tinha decretado, a serpente vem e diz assim, não vai acontecer isso. Então, nesse momento, o homem já foi conduzido, ele já tá sendo levado para o engano. Mas vejam só o que diz o verso 5. A serpente ainda dizendo, porque Deus sabe que o dia que delas comer, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Interessante porque o grande objetivo do inimigo é desligar o homem da eternidade, desligar o homem de Deus. Por quê? Porque até ali ele não tinha poder para entrar na mente do homem. Ele só passou a ter esse acesso depois da desobediência. Então a desobediência abriu esse caminho. Mas a Bíblia diz assim, resistir o inimigo e ele fugirá de vós. Então a resistência é na obediência à palavra. Então quando eu obedeço a palavra, então eu me aproximo de Deus. E a Bíblia diz que o inimigo fugirá de vós. Então vejam que já nesse primeiro momento aqui, nós já temos um conteúdo expressivo como resposta do porquê a nossa firmeza, a nossa ênfase em que a palavra de Deus ela precisa ser observada na sua essência, da maneira que ela foi deixada. Então, agora nós vamos lá para o livro de Mateus capítulo 4. Observe. Então, verso 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse, se tu és o Filho de Deus. Então vejam que nesse primeiro momento ele vem para gerar dúvida. Manda que essas pedras se tornem pães. Então vejam que Jesus agora se posiciona para dar uma resposta para o inimigo, para deixar o exemplo e a resposta como deveria ter sido o posicionamento do homem no Éden. Então, esse deveria ter sido o posicionamento do homem no Éden. Por isso que ele foi conduzido pelo Espírito. Por quê? Porque era necessário ele passar por isso para deixar essa resposta. Então, vejam, qual que era a maior necessidade de Jesus naquela hora? A Bíblia diz que depois de jejuar ele teve fome. Então, a maior necessidade dele era o alimento. Então ele já tinha enfrentado frio, calor, um ambiente solitário, deserto. Então, agora, ainda tomado por esses 40 dias de jejum, seu corpo físico fragilizado, ele agora é conduzido, né? Está conduzido já pelo Espírito. Então agora ele tem uma necessidade. Então o inimigo vem para oferecer a ele, primeiro, se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus. Então a primeira coisa é gerar dúvida, manda que essas pedras se tornem pães. Porém Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então qual que é a palavra que sai da boca de Deus? A palavra de Deus. Então é dela que o homem deve viver. Então, que interessante isso, né? Então Jesus dá a primeira resposta. Então o diabo, verso 5, o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse, se tu és o Filho de Deus, novamente querendo gerar dúvida, lança-te daqui para baixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito e tornar-te-ão nas mãos,
para que nunca tropece em pedra alguma. Vejam qual foi a resposta de Jesus. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então o inimigo veio com a palavra, porém Jesus vem com aquilo que é a palavra que se completa. Então ele vem, tira um fragmento e Jesus vem com a palavra completa. Então a Bíblia fala que agora, pela terceira vez, novamente, ele o transportou a um alto monte e mostrou-lhes todos os reinos do mundo. E disse: tudo isto te darei se prostrados me adorarem. Então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então esse deveria ter sido o comportamento do homem no Éden. Esse deveria. Então Jesus deixou aqui um exemplo. Mesmo num ambiente desfavorável, no deserto, 40 dias jejuando, 40 dias e 40 noites, enfrentando frio, calor, o ambiente onde ele dormia. Então, um ambiente totalmente desfavorável. Mas Jesus sustentou a palavra do Pai. Então, é esse o conselho que Deus quer nos dar. Então, eu acho que com essas duas meditações, para nós não esticarmos muito esse vídeo, nós conseguimos ter um pouco de noção do porquê é necessário nós tomarmos um cuidado para fazermos conforme o Senhor determinou na sua palavra. Então, nos próximos vídeos, nós vamos continuar ainda desfrutando de tudo aquilo que o Senhor deixou e outros servos viveram, e como Deus se posicionou com relação à sua palavra para que o homem, porque o objetivo de Deus é fazer com que o homem desfrute de tudo aquilo que ele tem para dar ao homem. Então Jesus disse assim: tudo que pedires ao Pai em meu nome Ele vos concederá. Mas quando que Deus vai conceder? Quando que Deus vai me responder, vai me dar o que eu preciso para essa vida? E obviamente que a nossa maior alegria é com a vida eterna. Mas enquanto eu estou aqui, eu preciso das respostas de Deus. Enquanto eu estou aqui, eu preciso que Deus atenda as minhas expectativas. Então nós estamos iniciando um ano, e quantas expectativas nós temos? Quantos planos? Quantos propósitos? Deus quer responder. Deus quer atender. Então ele fala assim: fazei prova de mim se eu não vos abrir as janelas do céu. Então nós estamos diante de um Deus que quer responder, que quer falar, mas é um Deus que espera o homem obedecer. É um Deus que espera o homem se atentar para a sua palavra. Então acho que dá para nós encerrarmos por aqui. Que Deus abençoe a todos.